quando se relacionar profundamente com Deus, Deus colocou princípios em tudo que tem a ver com o seu reino. Os princípios, quando são obedecidos, nós vivemos os resultados da promessa que se esconde dentro do princípio. Todo princípio obedecido obriga a promessa a se concretizar na nossa vida. Se você olhar aqui, toda a promessa de Deus, desde a promessa de cura, que é saúde do corpo do homem, promessa de prosperidade, que é o resultado de uma vida bem sucedida com Deus na terra, porque a prosperidade começa no espírito e atinge o nosso mundo natural. Isto é, há pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Quando a prosperidade começa no nosso espírito, significa que estamos bem com Deus. Temos tempo para orar, temos tempo para meditar, temos tempo para jejuar, temos tempo para receber todos os benefícios da graça de Deus. Porque muitos tornaram a igreja supermercado. Quando querem milagre, vão a correr. Quando querem progresso, vão a correr. Quando querem uma vida bem sucedida, vão a correr. Mas quando o progresso termina, ou quando o progresso começa, o corpo fica pesado, já não conseguem marcar passos para ir à casa de Deus. Algumas pessoas perderam o sentimento de buscar Deus. Deus deixou de ser prioridade nas suas vidas. Alguns só conhecem Cristo antes de dormir: Pai, me protege. E só conhecem Cristo depois de acordar: Pai, muito obrigado. Senão, todo dia da sua vida, ele não tem um compromisso sério com Deus. Não consegue tirar um tempo para meditar a Escritura. Se todos os dias você tirar 30 minutos para orar, nunca vais conseguir ficar sem orar mais do que 30 minutos. Porque toda dimensão conhece a sua profundidade. E toda a profundidade tem o seu fundo. Porque quanto mais profundo se torna o nosso relacionamento com Deus, mais descoberta temos sobre o seu reino e os seus mistérios. Há pessoas que estão aqui, só não desenvolvem as graças e o talento que Deus lhe deu. Por quê? Porque não têm tempo na conservação do seu relacionamento com Deus. Há homens que estão aqui, há mulheres que têm coisas de Deus extraordinárias, mas nem a tua data do nascimento, nem a tua data da morte é mais importante do que aquilo que você vive enquanto respiras. Porque a beleza da nossa vida não está nos bens materiais que nós conseguimos posicionar à frente dos outros. Está no relacionamento que nós mantemos com Deus. Você pode ter bens materiais, mas uma vida bem sucedida é quando você está bem com Deus. Alguns vícios vão desaparecer de nós quando começarmos a orar de verdade. Alguns bloqueios vão desaparecer de nós quando passarmos a orar de verdade. Há pessoas que vivem uma vida de infidelidade completa. Já confessou muitas vezes a infidelidade. Até hoje não consegue deixar. Por quê? Toda confissão negativa repetida é resultado de um remorso e não de um arrependimento profundo. Porque o arrependimento produz transformação de vida, mudança de vida, mudança de direção. Mas o remorso é o ato de sentir a dor daquilo que nós praticamos e não abandonar. Significa: eu sinto o peso, eu sinto a dor, mas não abandono. Por isso Jesus, quando começou a anunciar em Mateus capítulo 3, o Evangelho, Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino. E Paulo aos Coríntios diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento segundo Deus, mas segundo o homem produz tristeza, produz remorso. E o remorso produz morte, e o arrependimento produz vida. E depois de nós termos um relacionamento profundo com o Espírito de Deus, o que é que nós vimos na nossa vida? Irmão, o progresso financeiro é uma evidência para quem tem um relacionamento com Deus. Se até hoje você foi liberto e não consegue ver pelo menos um lucro daquilo que é o teu negócio, precisa passar na libertação de novo.
Deus não transforma a vida para ser semelhante com a vida que você viveu no passado. Alguém percebeu o que eu disse? Significa que desde o momento que Deus transforma a tua vida, deve haver diferença entre o teu passado e o teu. Se no teu passado você viveu uma vida de bloqueio, no teu presente deve viver uma vida de quê? Progresso. Porque o teu passado é a história da tua vida. O teu presente é o resultado do impacto da tua história. Significa que o teu passado é o que você viveu. Por isso a vida do homem tem dois sentidos. Tem o antes. O antes é a história. O depois é o testemunho. O antes é o teste. O depois é o testemunho. O antes é o retrocesso. O depois é o quê? Progresso. Como está a tua vida hoje? Como está o teu relacionamento com Deus? Se você ora e nada acontece, estás a orar errado. Estás a orar mal. Se meditas e o teu coração continua a guardar rancor das pessoas, estás a meditar mal. Se meditas e o teu coração não consegue perdoar as pessoas, estás a meditar mal.